psicóloga, sou da Gestalt Terapia, fui convidada para participar, né, dessa liga e estou como tutora e para falar sobre o nosso tema de Carl Rogers, que é o do livro Tornar-se Presente. Essa é a nossa segunda aula, que vamos entender um pouco mais sobre o tema, que vai ser, a gente vai aprofundar, na verdade, na escuta ativa e na relação terapêutica. Os objetivos dessa aula, ele é aprofundar o conceito, pode passar até no terceiro slide, por favor. Para mim aqui ainda não mudou, mas vai mudar, né? O objetivo dessa aula, então, ele é aprofundar, né, no conceito da escuta ativa e falar da importância da construção na relação terapêutica, utilizando essa visão do Carl Rogers. No quarto slide, pode passar, eu coloquei aqui para me apresentar, porque talvez tenha alguém que não esteja aí, né? Então, eu sou psicóloga também, como eu falei, já tenho um tempo de formada, e já tive algumas especializações e estou aqui para colaborar com vocês, né, no sentido de que nós entendemos que a psicologia é uma só, então a gente vai por algumas áreas, porém o objetivo é um só, né, que é estar do lado do nosso cliente, colaborar para que ele esteja bem, né, para ele que tenha uma autorreflexão, que ele tenha uma autorrealização, né, então é esse o objetivo que todo psicólogo tem. Bom, revisando um pouquinho aqui no slide 5 da primeira aula, o que nós falamos lá na primeira aula? Falamos sobre os fundamentos do humanismo, né? Que é a capacidade de autorrealização e crescimento pessoal, e que ele vem, assim, juntando a abordagem centrada na pessoa e a Gestalt terapia, e abaixo aqui nós veremos sobre o que isso tem a ver com a TCC também. Então, na primeira aula também, a gente viu sobre acolhimento, né, e congruência, sobre a autenticidade do acolhimento genuíno. Então, ficou, né, algumas pessoas assim, puderam colaborar com exemplos e tudo, e falou também sobre a escuta ativa, né, com base nessa... gente, tem alguém conversando ali, se vocês escutarem, é porque está muito alto. Então, a escuta ativa, ela serve como uma introdução, né, para conectar aí, para fazer uma conexão emocional mais profunda com o nosso cliente, tá? Pode passar para o slide 6. E o que é, na verdade, então, a escuta ativa? Que hoje nós vamos focar um pouco mais nela, né? Então, a escuta ativa, ela é ouvir com a plena atenção e sem interrupções. Então, assim, você vai se empenhar no máximo, estar ali com o seu cliente, né? E colaborar no sentido de estar ouvindo, estar disponível. E uma das coisas que a gente até lembra da semana passada, né? Que falou lá das técnicas, né? De como se ter uma escuta ativa, que foi parafrasear, refletir os sentimentos, dar nomes, né? Para os sentimentos que os nossos pacientes trazem. E também demonstrar a compreensão, né? Então, isso aí faz parte do que é realmente a escuta ativa. Então, o objetivo, na verdade, é compreender profundamente o que o nosso cliente, ele diz, ele traz, ele sente, porque muitas das vezes, o nosso cliente nem muito sabe o que é que, na verdade, ele está sentindo. Ele está sentindo algo. E aí, o que você pode fazer? Você pode ajudar a nomear aquilo que ele está sentindo, tá? Sem, claro, colocar interferências, né, nossas, mas, assim, deixar que o cliente seja livre e que ele possa expressar realmente o que ele está sentindo. Pode passar para o slide 7. Eu até tinha falado um pouquinho antes, que o slide 7 está falando das técnicas, né,
escutativa, que é parafrasear, né? Repetir com as nossas palavras o que o cliente expressou, refletir os sentimentos, nomear e validar os sentimentos do cliente e demonstrar que você realmente compreendeu. Então, essa parte do nosso livro de estudo aqui vai estar focando especificamente, né, nessa parte da escuta ativa, tá? Lá no slide 8, que é o próximo, Carl Rogers, ele fala que a relação terapêutica, ele é o principal objeto de mudança para o cliente. Por quê? Porque ele traz pilares, né, que é a empatia, a aceitação incondicional e a congruência. O que isso tudo vai causar? O impacto que tem quando a pessoa se depara diante de um terapeuta que ele escuta, que ele está presente, que ele compreende, que ele ajuda a se expressar, o impacto que tem, ele vai promover a confiança e essa abertura emocional do cliente. Assim, falando mais especificamente como é que isso acontece no consultório, quando o cliente chega, principalmente pela primeira consulta, ele já chega assim, não sei o que falar, não tenho confiança em quem está do outro lado me escutando. Quando você começa a exercer essa escuta ativa, sem julgamentos, dando oportunidade dele e se expressando, validando, né, o que ele está trazendo como sentimento, como sofrimento, porque por trás disso tudo tem um sofrimento, né? Você acaba dando oportunidade que o cliente ele comece a criar confiança em você. E aí ele começa a se expressar mais livremente. Já aconteceu casos em que, assim, durante a sessão toda, a pessoa, ela traz algumas coisas, e você vai ficando, e assim, aconteceu comigo, eu fui ficando ouvindo. Quando foi nos 5 minutos finais da sessão, estava encerrando, a paciente trouxe, assim, um conteúdo que jamais eu esperava que ela trouxesse. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, naquele momento ali, ela se sentiu à vontade, ela se sentiu confiante de compartilhar, né, aquela dor interna, então ela conseguiu expressar. E, assim, quando acontece isso é muito bom, porque a gente percebe que, assim, a nossa escuta foi eficaz, o nosso acolhimento dado para o paciente naquela hora foi muito valioso. Alguém tem algo para compartilhar nesse sentido? Algum exemplo? Relação terapêutica, ela é independente de abordagem, né? Seja no humanismo, seja na TCC, seja na Gestalt, seja em qualquer outra abordagem, a relação terapêutica, eu falo que ela é o principal agente da psicologia, né? Da interação psicológica. E por mais que por mais que tenha pessoas do grupo que possam estranhar, igual já me perguntaram por que eu estava trazendo o humanismo para dentro da TCC, é justamente porque a TCC, ela não foca, ela não enfatiza essa parte da empatia, da aceitação incondicional, da congruência, né? Porque essa é a base. Se você não tiver uma aliança terapêutica forte, se você não tiver uma empatia forte com o seu paciente, ele não vai confiar em você para fazer os planos de ação, ele não vai confiar em você para poder fazer as mudanças necessárias que ele precisa na questão do comportamento, na questão do pensamento. Então, para que o paciente tenha o empirismo colaborativo com você, é necessário uma relação terapêutica forte, é necessário que ele tenha confiança em você. Aí ele vai se adaptar, se adequar ao tratamento e, mediante empatia e aceitação, ele vai continuar fazendo aquilo que o profissional vai fazer e vai trazer de plano de ação para ele. Então, é por isso, assim, alguns alunos que possam estar assistindo hoje pela primeira vez, pode estar, assim, pensando o porquê que eu, presidente da Liga, trouxe o humanismo para dentro da TCC. É justamente por isso.
Porque essa aceitação, essa empatia, essa relação terapêutica como principal agente de mudança que o Carl Rogers trabalha em cima, que ele explicita, né, no conteúdo dele, é o que a gente precisa promover dentro do nosso consultório, dentro da nossa prática clínica, para quem for trabalhar com clínica, porque sem a empatia, sem a relação terapêutica e sem a confiança, não adianta. Você pode tentar vários tipos de tratamento com o seu paciente, não vai dar certo. Exatamente isso. Então, assim, não tem como você só chegar e aplicar uma técnica no seu paciente. Ele tem que confiar em você. Senão ele vai falar, poxa, para que eu vou fazer isso aqui se não faz nenhum sentido? Se você não consegue fazer uma conexão entre o que ele traz de conteúdo, o sofrimento dele, se você não tem empatia para escutar o sofrimento dele. Então, você tem que, vamos pensar assim, conquistar a confiança dele para que ele desenvolva o que você tem, a sua ferramenta, né? Então, tem que ser dessa forma, né? Tem que ter isso. Eu acho que Carl Rogers, assim, teve uma visão, e olha que já faz muito tempo, né, que ele escreveu esse conteúdo, e ele teve uma visão, assim, já de muito tempo atrás, que isso era válido. E hoje, a gente pratica tudo isso, né, dentro do consultório, e você acaba vendo os resultados ali nitidamente, né? Quando você passa lá para o slide número 9, fala sobre práticas de acolhimento, que diz o que a gente estava falando agora, né? Sobre criar um espaço seguro, proporcionando acolhimento sem julgamentos, né? E trazendo um pouquinho aí da Gestalt e do humanismo também nesse contexto, que é o foco no aqui e agora e na autoaceitação, e validando o cliente, que é acolher as emoções do cliente como legítimas. Vou dar um exemplo assim, o paciente está num sofrimento que diz assim, poxa, vamos pensar que ele trouxe um conteúdo falando que a mãe dele gosta mais do irmão do que dele. Como é que você vai chegar, o cliente vai falar, eu acho que a minha mãe gosta mais de mim, gosta mais do meu irmão do que de mim. Você vai dizer para ele e falar assim, não, isso não existe, a mãe gosta de todos os filhos iguais. Você vai dizer isso para o seu cliente? De jeito nenhum. Porque é algo que faz muito sentido para ele. Para você pode não importar de nada. Isso não é um olhar terapêutico. Um olhar terapêutico é o que faz ele pensar que a mãe dele gosta mais do irmão que dele. Isso é um olhar terapêutico, sabe? Isso é uma escuta terapêutica. Então, você não vai dizer, não, mas isso não existe. Claro que a mãe gosta de vocês igual. Então, você não vai falar isso para o seu cliente, você vai invalidar o sentimento dele, né? Então, assim, tudo isso faz muito sentido na hora de você trazer seu cliente para o consultório e iniciar o seu processo terapêutico, né, dentro da TCC também. Lá no slide número 10, eu trouxe aqui, nós vamos fazer um exercício prático aqui de escuta ativa, mais abaixo aqui vai ter um caso clínico que eu trouxe para ficar mais claro da gente entender esse processo. Eu coloquei aqui uma estrutura de debriefing. O que é debriefing, né? Debriefing é uma forma, eu costumo dizer assim, são palavras diferentes, mas são coisas que naturalmente a gente faz dentro do consultório, só que a gente não nomeia, tá? Então, isso aqui, automaticamente, quando a gente vai atender uma pessoa, a gente faz, tá? O que é o objetivo desse debriefing? É revisar a experiência do cliente, é identificar se ele teve aprendizado, né? E planejar as melhorias. O que é feito dentro desse processo aqui de debriefing? É você, como terapeuta, verificar o que aconteceu, né? Então, você vai revisar os acontecimentos e as reações do seu cliente. Você vai verificar como você se sentiu, que aí você vai explorar as emoções e o impacto que tem na relação terapêutica. Quais foram os aprendizados que o seu paciente teve, né? Como é que poderia ser feito de forma diferente, a identificar que tipo de intervenção que você poderia utilizar para melhorar, né? E como é que poderia aplicar isso no futuro. Então, assim, você, na verdade, quando você atende um paciente, você não vai ter que definir quais as ferramentas que você vai usar,
quais são, o que você pode utilizar que é dentro da TCC que você vai ajudar o paciente a resolver o seu problema, né? Na verdade, a gente faz tudo isso aqui. A gente vê o que aconteceu que levou ele a estar até aqui, como é que ele está se sentindo, o que é que ele está aprendendo durante, né, as suas sessões de intervenções, né? O que pode ser feito diferente para melhorar o aprendizado, porque tem paciente que não consegue, ele impacta, né? Ele fica paralisado, ele não consegue romper. Então, você vai no sentido de entender o que você pode fazer para que ele consiga evoluir de forma melhor, né? Então, os benefícios, né, desse processo de debriefing é ter clareza para a gente ter estratégias eficazes de trabalhar com o nosso paciente, é proporcionar para ele ter um aprendizado contínuo e também fortalecer a relação terapêutica e promover o autoconhecimento nosso, enquanto terapeuta. Porque cada vez que você faz um processo de avaliação de como é que está, em que momento que está o seu paciente, você também vai buscar entender quais seriam as outras estratégias ou intervenções que você vai aplicar para que o cliente consiga evoluir, né? Então, é nesse sentido. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Muito Muito, né? sentido. Ok, muito bem, então. No próximo slide, que é o slide 11, eu vou relatar aqui um caso, ele é simulado, tá? Mas eu quis trazer ele para a gente entender um pouco na prática. Então, é um exemplo clínico de integração do humanismo e da TCC. Esse aqui é bem bacana. Então, eu coloquei o nome da paciente como Ana Clara. Ana Clara tem 32 anos e ela tem ansiedade e dificuldades em lidar com críticas no trabalho. Então, a Ana Clara é uma mulher de 32 anos, gerente de marketing de uma empresa de médio porte. Ela iniciou a terapia relatando sentimentos de ansiedade generalizada, especialmente no ambiente de trabalho, onde sente que precisa ser perfeito e teme ser constantemente criticado por seus superiores e colegas. Sempre que recebe qualquer tipo de feedback, mesmo construtivo, Ana tem uma ocorrência emocional intensa, com taquicardia, sudorese e pensamentos acelerados de que será demitida ou mal vista. Ela relata que, ao longo dos anos, começou a evitar situações sociais e os momentos de feedback no trabalho, tornando-se cada vez mais isolada e ansiosa. Na primeira sessão, Ana demonstrou certa resistência em falar abertamente sobre seus medos e seus pensamentos. E seus pensamentos eram muito críticos consigo mesma, muitas vezes verbalizando que não é boa o suficiente. A terapeuta, utilizando a escuta ativa e baseando nos princípios do humanismo e da TCC, ajudou Ana a explorar suas preocupações sem julgamentos e com empatia, enquanto, ao mesmo tempo, identificava distorções cognitivas típicas do seu padrão de pensamento. Viu como a terapeuta aqui, ela já trouxe, né, todo o contexto, tudo que a gente falou aqui, que é escutativa, possibilitou que ela se expressasse. Então, isso é muito importante. No próximo slide, traz aí o caso clínico em si. A terapeuta diz: Ana, na última sessão, você ficou muito ansiosa com a possibilidade de receber críticas no trabalho. Hoje você quer falar mais sobre isso? Aí a Ana, assim, parecendo meio tensa, diz: sim, eu sei que isso é um problema, mas acho que sou muito sensível. Sempre que alguém me dá feedback, mesmo que não seja ruim, sinto que estou prestes a perder o controle. Meu chefe disse que minha última apresentação não foi ruim, mas poderia melhorar. Eu só consigo pensar que ele está insatisfeito comigo. Aí a terapeuta, parafraseando: então você recebeu um feedback que, na verdade, não foi negativo, mas ainda assim você se sentiu profundamente afetado, como se tivesse feito algo errado. Aí a Ana balança a cabeça em concordância e diz: exato, eu sempre penso que não sou perfeito. Eles vão me substituir. Isso me deixa apavorada.
Aí o terapeuta reflete sobre os sentimentos. Parece que há um medo muito grande de ser superior, e isso traz uma ansiedade intensa, especialmente quando você não atinge o nível de perfeição que espera de si mesmo. Aí a Ana, sim, e o pior é que eu sei que isso é irracional, mas eu não consigo controlar o que sinto. No próximo slide, aí o terapeuta demonstrando compreensão, né, e facilidades. É muito quando racionalmente você percebe que uma situação não é tão grave, mas emocionalmente sente como se fosse. Vamos olhar mais de perto esse medo de ser externo? O que você acha que aconteceu com seu chefe que realmente estava insatisfeito com você? Aí a Ana diz, eu acho que ele me demitiria e eu não conseguiria outro emprego. E aí minha vida desmoronaria. O terapeuta. Então, você está imaginando um cenário onde um feedback significa automaticamente perder o emprego e desmoronar sua carreira. Vamos tentar trabalhar isso. Você já recebeu feedbacks anteriores? E como eles foram? E como foram as consequências? Aí a Ana, recebi vários. Na verdade, eu nunca fui demitida. Na maioria das vezes, meu trabalho melhorou depois do feedback. E o terapeuta diz, então, a realidade é que, apesar dos seus medos, você conseguiu usar seus feedbacks para melhorar seu desempenho e as consequências não foram tão drásticas quanto você imaginou. Então, a Ana pensa, né, e diz, é verdade, acho que eu nunca pensei nisso dessa maneira. Percebem o quanto que, assim, às vezes as pessoas ficam tão automatizadas que elas não percebem como é que isso acaba... elas olham só o lado negativo, elas não conseguem trazer para elas o lado positivo, né? Então, lá no próximo slide, a conclusão desse caso seria que, com base nessa intervenção, o caso clínico mostra, né, como é que a escuta ativa ela fortalece a relação terapêutica, ela cria um ambiente seguro para o cliente se sentir validado e compreendido. Então, a partir dessa base de confiança, foi possível aplicar as técnicas da TCC, que seria para identificar e estruturar os pensamentos automáticos e disfuncionais. Então, aí, essa combinação, ela facilita tanto as mudanças emocionais, quanto as mudanças cognitivas e comportamentais. E aí, ela vai, o quê? Promover a transformação daquele cliente que está ali naquela condição rígida, né? Que toda vez que ela escuta um feedback, ela já pensa, vai me mandar embora. Então, ela acaba modificando e transformando esse pensamento e comportamento, né, rígido do cliente. E aí, nesse caso aqui da Ana, o que se esperava, né, de mudança cognitiva? Que ela comece a se questionar e a reestruturar as suas opiniões irracionais sobre o medo do feedback no trabalho, né? E comportamentalmente, como é que a gente espera que ela reaja? Que ela tenha a redução da ansiedade e que ela tenha uma nova percepção de suas capacidades. Então, ela poderia se sentir mais confiante para lidar com os feedbacks futuros sem evitar ou reagir tanta intensidade emocional. Para fazer só uma comparação aqui, quando eu falo assim, ó, com a redução da ansiedade, a nova percepção de suas capacidades. Isso lá na abordagem da Gestalt, a gente chama de ressignificar. Ressignificar algo, que é o quê? Perceber novas capacidades, novas formas de fazer o que a pessoa já traz, né, de automaticamente. É muito bacana, por isso que, assim, tem muito a ver a questão da Gestalt terapia, a abordagem centrada na pessoa, né, que traz por aqui agora, com a TCC. Parece que é um ciclo, né, que vai andando todo junto. Faz sentido, pessoal, isso que eu estou falando? Vamos lá. No próximo slide, eu trouxe já uma questão aí de mais de fechamento, né, e para fazer uma reflexão sobre essa questão que seria da escutativa, tá?
Então, a conclusão, né, de tudo seria uma reafirmação, né, da importância da escuta ativa para qualquer intervenção terapêutica. Isso aí seria o principal que a gente precisa entender, né, para que serve essa escuta ativa. E aí, os próximos passos que nós daremos sobre essa questão da escuta ativa seria aplicar essas técnicas. Seria bom se alguém já estivesse, né, nesse momento já de fazer estágio e tudo, que já poderia fazer essa testagem, né, de aplicar, né, de estar ali com o seu paciente, fazendo essa escuta, para até facilitar, assim, de entender, de ouvir aqui e já praticar logo em seguida. Seria muito bacana. Então, a tarefa seria refletir como é que integra, né, a escuta ativa nos atendimentos. É exatamente isso. Alguém aqui já está entrando em contato com o paciente nos atendimentos? Eu fiz muito isso na minha, principalmente nas 2 primeiras sessões, que é a anamnese, né? Para a gente da TCC, a gente faz a anamnese. Então, eu fiz muito isso. Né? Mesmo o contrário que a minha supervisora pedia para a gente, eu fiz muito essa questão da escuta. Eu deixei o paciente trazer para mim aquilo, como se diz, que doía nele, aquilo que machucava ele. A partir da segunda sessão, onde ela já tinha falado, já tinha trazido, já tinha exposto os principais pontos, aí eu comecei a fazer as perguntas, né, daquilo que eu precisava para poder concluir a anamnese, né, gerar ali a conceitualização de casa e tudo mais. Mas no primeiro momento, eu fiz praticamente essa escuta ativa, né? De ouvir o paciente, de deixar ele trazer a demanda dele, sem interrompê-lo, né? Validando os sentimentos, explicando para ele muitas coisas. Você falou uma coisa que foi muito interessante. A minha paciente, por exemplo, ela não sabia o que era uma ansiedade. Já tinham falado para ela superficialmente, mas ela não sabia. Então, quando ela foi trazendo para mim as questões, eu percebi que era uma demanda de ansiedade, uma ansiedade generalizada. E aí, a partir da segunda sessão, já entrei com a parte da psicoeducação, explicando para ela sobre a questão do que era ansiedade, como ela afetava o organismo e tudo mais. Uhum. Então, às vezes, como você falou, o paciente ele não entende, às vezes, o que ele tem, o que ele está sentindo. Então, você escutar o paciente é muito importante por isso. Foi na base da escuta que eu entendi o que ela tinha, o que ela trazia, que aparentemente era uma coisa, mas que na realidade era outra. Exatamente, exatamente. E aí, quando você entende isso perfeitamente, você vai definir quais são as ferramentas certas que você... certas, assim, mais adequadas, né, para você trabalhar com o seu paciente, porque dentro de cada abordagem a gente tem as ferramentas que a gente trabalha, é como se fosse uma maletinha cheia de ferramentas, só que aqui na cabeça, né? Então, a nossa maletinha lá, quando você escuta o paciente, você vai pensar, vou usar essa, e essa, vou tirar essa. Então, assim, cada paciente que chegar, depende da sua escuta, você vai definir o que você entende que seria melhor para ajudar o seu paciente a evoluir, né? Então, isso é muito importante e muito prazeroso de trabalhar quando a gente para ouvir esse lado, o paciente se sente acolhido, ele sente que você realmente está do lado. A gente pode dizer, vai ficar tudo bem, porque quem é que vai para o psicólogo se não tem problema, né? Então, você já acolhe, vai ficar tudo bem, eu acredito em você, eu sei que você é capaz, vamos desenvolver suas capacidades. É nesse sentido. Vamos trabalhar juntos, se coloque à disposição. É isso. Né? Hoje, assim, foi mais especificamente para a gente focar nessa questão da escutativa, né? O que eu queria trazer para vocês era isso, de colocar isso como algo que, assim, fosse... que vocês aprendessem mesmo, que ficasse marcado. Porque a outra parte, que é das técnicas específicas da TCC, eu tenho certeza que vocês conseguem desenvolver, assim, com muita facilidade, né? Então, é só para chamar a atenção mesmo, para vocês terem esse lado humanista, né?
praticar esse lado da psicologia, né? Que seja de acolhimento. E aí agora falta a parte 3 e a parte 4 do livro, que eu acho que já está agendado também, se eu não me engano. E aí eu vou desenvolver mais sobre isso, pegando o gancho de trás, falando daquela aula, para fazer esse link, porque aí a gente fecha o livro todo. E para mim está sendo bom, né? A gente vai entendendo, se alguém tiver uma outra ideia, outra sugestão de como é que a gente pode trazer o assunto para melhorar, eu estou atenta, tá bom, pessoal? Tá ótimo, Gino. Tá excelente a forma como você está trazendo isso aí para a gente. Pessoal, se vocês quiserem dar algum feedback. Ludmila, Jaqueline, Alfredo, Brenda. Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram compartilhar, entender melhor. Esse é o momento. Não, para mim foi bem tranquilo, até legal. Eu nunca imaginei, assim, antes de entrar na liga, que Gestalt se encaixaria, ou então complementaria a TCC, né? Muito interessante. Obrigado. Foi bem explicativo, e é legal conhecer um pouco também da prática, assim, da Gestalt. Sim, porque quando assim, lá na Gestalt, a gente trabalha o aqui e agora, a gente vai focar no fenômeno que está acontecendo ali naquele momento, né? E uma das diferenças, assim, eu trabalho com a minha base de abordagem gestáltica, porém, quando eu entendo, lá na hora que o meu paciente traz uma questão, vamos pensar, eu estou ali com um paciente que ele tem comportamentos de uma pessoa que tem transtorno bipolar. E durante a sessão, ele está sinalizando, está trazendo alguns comportamentos que eu penso, o que está acontecendo com ele? Tem alguma coisa que não está muito batendo. O que eu posso utilizar? Posso utilizar teste psicológico? Posso utilizar uma técnica que eu peça para que ele desenvolva em casa, para ele fazer? E muitas das vezes a pessoa não consegue seguir algumas técnicas, não consegue desenvolver algumas técnicas que ele precisa fazer para demonstrar. E o que a gente faz? Vamos fazer uma avaliação? Aí você sugere, a gente tem ferramentas para isso. Porque a gente é psicólogo e a nossa ferramenta de trabalho é o quê? Também são testes psicológicos, né? Então, você pode fazer para o seu entendimento, não é falar para o seu cliente, vamos fazer uma avaliação neuropsicológica aqui para entender. A avaliação neuropsicológica é caríssima, né? Mas você pode utilizar um teste. Hoje em dia, o mercado disponibiliza aí muitos testes. Tem um que é muito bom para verificar a questão de transtorno de humor, que chama ETRAP. Ele é aplicação e correção online. Você utiliza ele, ele vai te dar um norte de quais traços daquela pessoa vai estar mais direcionado para qual tipo de transtorno. E isso vai explicar muito no seu desenvolvimento dentro do consultório. Se eu sei que uma pessoa já tem traços de comportamento... Oi? Como é que é o nome do teste? Ele chama ETRAP. ETRAP. ETRAP A e ETRAP B. Então, assim, ele pode trazer para você dados que vai te nortear durante a sua sessão. E lá você vai escolhendo quais ferramentas, né? Depois que você tem, assim, esse indício de que ele apresenta mais tipo de comportamento para tal, ele pode ter tal tipo de transtorno. Como é que você vai direcionar as suas sessões? Então, a gente tem muita ferramenta que a gente pode usar, gente. No decorrer do tempo de profissão, a gente vai entendendo e fazendo um raciocínio clínico de como melhorar e dar possibilidade para o seu paciente se desenvolver. É muito bacana. Né? E é isso, pessoal. E muito valor. A gente vai agregando, né? Ao longo do tempo, isso a gente vai sentindo a necessidade de buscando um pouco mais de conhecimento em alguns pontos específicos, e isso soma e vai construindo, né, o nosso ser psicólogo, né? Isso é muito bacana, o nosso tornar-se presente, vamos dizer assim, né? Esse teste que você se referiu aí, esse ETRAP, ele é especificamente para o transtorno bipolar ou para... Não, ele vai te dar uma noção do bipolar, do border,
todos os transtornos de humor, né? Ele vai te dar. Também? Porque lá ele vai medir nível de depressão, ele vai medir nível de ansiedade, ele vai medir nível de sociabilidade, amabilidade. Então, assim, ele te dá uma noção muito, muito boa voltada para todos os transtornos do humor. Ah, legal. Eu tô com uma paciente com possível suspeita de bipolar, e se eu continuar com ela, esse teste seria importante para mim. Sim, sim. Ele é um pouquinho mais caro, sabe? Ele custa, acho que R$ 94 a licença dele. Mas te dá uma noção muito boa. E aí é bom dar uma estudadinha antes de fazer a aplicação, que na primeira vez que eu fui aplicar, eu fiquei um pouco confusa. Mas é interessante é que você esteja junto com o seu paciente, você vai lendo, né, as questões e o seu paciente vai sinalizando e você, psicólogo, vai marcando. Se você precisar de ajuda, me chama no privado que a gente conversa. Tá ok. Obrigado. Tá bom? Nada. Pessoal, então é isso. Hoje parece que foi mais rápido, não estou vendo quantas horas são, mas o que eu queria trazer para vocês é esse sentido, e aí a gente se fala na próxima vez, então. Regina, muito obrigado. Foi excelente a aula de hoje. Foi mais rápida, sim, são 10h50, mas foi uma aula bem direta, que trouxe objetiva, né, a questão da escuta terapêutica, da escuta ativa. Muito boa essa aula. Teve muitas coisas que você falou que a galera vai entender, igual, por exemplo, na questão da ressignificação que você falou, para a gente da TCC, a reestruturação cognitiva, né? Essa parafraseação, né, para nós da TCC, é o questionamento socrático. Então, por mais que as pessoas falem, TCC e humanismo são abordagens diferentes. Gente, é quase a mesma coisa. A diferença é que muda os nomes, né? Vai mudar ali a essência principal, né? De como se vê o ser humano, né? Mas eu acredito que a Gestalt, até estava comentando com um colega meu, o nome dele é Adeilson. Ele está fazendo estágio na Gestalt terapia. E a gente estava conversando esses dias e falando, e tipo assim, muitas coisas que ele usou no consultório dele, na prática do consultório dele, é as coisas que eu também usei, de formas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Então, ele usou lá uma técnica, por exemplo, a técnica do espelho. Tem a técnica do espelho que é da Gestalt, tem a técnica do espelho que é da TCC. Tem uma técnica que eu coloquei no meu relatório, que eu coloquei no relatório final, que é uma técnica do humanismo, da Gestalt, que eu usei na minha prática clínica. Minha supervisora até brigou comigo, mas eu falei, não, faz sentido, olha aqui, ó, tem explicação, tem objetivo, tem tudo aqui, né, do porquê que eu usei essa técnica. Então, assim, são abordagens que, no meu ver, conversam entre si, né, não são tão diferentes quanto a TCC e a psicanálise, vamos assim dizer, elas conversam entre si e uma não anula a outra. É como se uma complementasse a outra, né? Então, eu tenho ali a empatia, a escutativa, o modo de acolher, de ver o meu paciente, de validar os sentimentos, e tem a TCC que vai me trazer as ferramentas, as técnicas, a prática, os planos de ações. Então, assim, para mim, pelo menos na minha prática clínica, eu vou usar muito, muito mesmo TCC, vou usar muito humanismo na questão do acolhimento, né? E, como tu diz, é igual você falou, o paciente ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir confiante, para ele poder compartilhar conosco aquilo que é necessário ele compartilhar para que haja ali uma mudança, né? Uma reestruturação cognitiva de fato, Exatamente. né? Exatamente. E tem uma coisa, eu não sei se eu já comentei isso com você na aula passada, que assim, quando eu ouvi isso de um professor, de uma pós que eu fiz, isso foi um divisor de águas. Ele perguntou quantas abordagens vocês acreditam que existem? 10, 20, mais. Gente, hoje existe mais de 500 abordagens dentro da psicologia. Mais de 500. Isso, para mim, foi um divisor de águas. Então, eu pude entender que eu não precisava ficar presa somente dentro da Gestalt. Eu não precisava pender para a psicanálise e ficar só lá.
Eu não precisava ficar só dentro da TCC, porque, na verdade, nós somos profissionais, nós somos psicólogos, né? Então, assim, pensa um médico, se ele tem uma forma de olhar para... Vamos pensar uma coisa básica, que é uma mancha na pele. Se ele tem um jeito de olhar, ele vai poder olhar a mancha na pele somente por aquela visão? Não. Ele vai ter inúmeras formas de olhar essa mancha na pele. Então, vários jeitos de resolver aquele problema. Assim somos nós, né? Nós podemos desenvolver, assim, é claro que a gente tem que ter uma base filosófica e um entendimento, mas a gente pode muito bem buscar outras fontes de ajudar o nosso cliente, porque cada pessoa é diferente do outro. Não quer dizer que eu utilizei... E assim como médico, Regina, aí entra aquela questão, se eu não tenho conhecimento suficiente para tratar essa mancha na pele, cabe o meu conhecimento de saber qual abordagem seria melhor para esse paciente, e se eu não tenho conhecimento para tal, indicar, né? Exatamente. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Neuropsicólogo. Vocês acham que a gente que... Quem não é neuropsicólogo pode fazer avaliação neuropsicológica de uma pessoa? Não. Você acha que pode ou não? Né? Pode. Sabe por que pode? Porque ele também é psicólogo. Ele só não fez uma especialização, né? Ele só não fez uma especialização. Mas se ele tem a capacidade, ele tem conhecimento técnico, ele tem raciocínio clínico para isso, o que impede um psicólogo de fazer uma avaliação neuropsicológica? Então, você tem que saber que você está capaz para aquilo. Ou então, você indica para o seu colega. Né? Faz sentido. Está cortando a ligação. Pessoal, mas é isso, assim. Obrigado por ter tido paciência de esperar eu entrar. E eu fico muito satisfeita de poder colaborar com vocês. E à medida que a gente for se desenvolvendo, né, eu estarei sempre disponível para ajudar e estar envolvida aí na liga de vocês, tá bom? Muito obrigado. Nós que agradecemos aí pela sua disponibilidade, pela sua boa vontade de estar trazendo para a gente aí esse conteúdo maravilhoso que você trouxe, né? E ano que vem a gente pretende, como se diz, usar e abusar da sua boa vontade de novo. Ah, claro, pode ficar à vontade. Estarei aqui sempre que possível. Regina, muito obrigado. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode mandar lá no grupo. A Regina também está no grupo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa para ela, pode mandar para ela lá no grupo lá que ela vai estar respondendo, tá? Pode mandar. Obrigado, Regina. Um excelente final de semana para você, uma boa semana. E nos vemos na próxima aula. Você também. Tá, joia. Obrigada. Tchau, tchau.